Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje, uma aula focada em circuitos elétricos, né? Vou fazer uma revisão bem rápida. E a gente vem falando aqui sobre eletromagnetismo e a gente já falou sobre os principais componentes do circuito elétrico. Eu brinquei um pouquinho lá com a maçã caindo na cabeça de Newton, né? Da diferença de altura que faz uma massa cair. O que move a eletricidade, vamos chamar assim, é uma diferença de potencial elétrico. Assim como existe a diferença de potencial gravitacional, que provoca força-peso, lá que o André vem falando, a eletricidade tem uma grandeza por trás muito parecida, que é a diferença de potencial elétrico. E a gente vai ver como isso aqui atua nas nossas questões, nos nossos exercícios, mas a gente tem isso aqui no dia a dia, né? Estou trazendo a figura de uma pilha, a gente tem a tomada, a gente tem uma bateria, a gente vai ver como isso aqui vai conversar com o nosso circuito elétrico. Outro conceito muito importante, que a gente já bateu um papo, é sobre corrente elétrica, aquele movimento ordenado, né? Já que a gente tem uma diferença de potencial elétrico. Se tiver carga elétrica livre, né, partículas com carga elétrica, numa região que tem uma diferença de potencial, aqui eu estou colocando uma bateria, o polo positivo, o polo negativo, essas cargas vão entrar em movimento ordenado, e esse movimento ordenado é a tal da corrente elétrica, e isso é fundamental para a gente. O último conceito, né, eu apresentei na última aula, de resistência elétrica. A resistência elétrica ela tem pelo menos dois componentes, né? Ela tem o material do resistor em si e o formato do resistor, tamanho, área e a resistividade, que é uma característica do material. A gente tem condutores metálicos, né, que facilitam muito a passagem da corrente elétrica, e tem isolantes ou coisas que provocam resistência elétrica muito alta, de borrachas, madeira, porcelana, de vidro, de vários outros materiais. Então, dependendo do objetivo, você vai usar materiais diferentes, formatos diferentes, e vai ter resistência elétrica diferente. Bom, então a gente tem diferença de potencial, corrente e resistência. Aí eu quero trazer algumas informações. Eu venho detendo para vocês as definições exatas das unidades. E aqui eu não vou definir nada, eu só estou apresentando, né, o que a gente vai usar em todas as nossas questões. Para a diferença de potencial, a gente vai usar o volt, né, uma letrinha V. Para a corrente elétrica, o ampere, o A maiúsculo. E para a resistência elétrica, esse símbolo aqui, o ômega, né, uma letra grega, o ômega maiúsculo, se lê ohm. E, bom, todas essas unidades de medida da eletricidade, elas são dedicadas, são homenagens, né, a pessoas que trabalharam um pouco, estudaram a teoria por trás disso que a gente está vendo. Então, aqui eu vou falar, eu trouxe aqui um material de Wikipedia, uma coisa muito rasteira, muito simples, a gente pode pensar em se aprofundar no futuro. Mas a minha provocação aqui é tentar lembrar que esses caras aqui, Volt, Ampere, Ohm, são figuras da história mesmo, são pesquisadores, são cientistas, que representam aí algumas equipes bem importantes que a gente teve. Tá? Então eu vou trazer aqui, por exemplo, o Volt, né? O Volt é uma homenagem a Alessandro Volta, um físico, químico italiano. Ele tem um destaque sobre o estudo da pilha elétrica, né? A pilha química e elétrica, que a gente já falou um pouquinho, aquele conceito dos íons andando de um lado para o outro na bateria tem tudo a ver com o trabalho dele, a química vai falar um pouco mais. Esse material aqui vocês vão ter, então vocês podem ler isso daqui, mas isso aqui é muito superficial. Só trazendo aqui o ano que essa galera viveu, né? A época histórica, a gente pode pensar um pouquinho de história também. Indo bem rápido aqui, o Ampère tem a ver com esse francês aí, que viveu mais ou menos na mesma época da história. Esse cara aqui, ele é um brilhante matemático, enfim, é um físico teórico, né? O André se identifica bastante com essa turma, né? Ele tenta estudar os efeitos físicos com um rigor matemático muito grande. Enfim. Tem gente que é mais voltada para a área experimental, outros da área de educação, outros da área teórica. Enfim, a física se divide de várias formas e o Ampère é um desses físicos teóricos maravilhosos, né? O Ohm é um alemão que estudou, ele também tem uma boa componente teórica, de teoria.
ele estudou bastante a relação entre corrente e resistência elétrica. Então, a gente tem boas contribuições desse cara em relação aos circuitos elétricos e a forma de condução de corrente elétrica. E aí a gente tem outros nomezinhos para trazer para vocês, né? A gente já falou de Coulomb, da carga elétrica, e eu vou trazer dois caras novos, né? Um é o Joule, da energia mecânica, que o André vai trabalhar, energia elétrica, energia térmica, energia no modo geral. A gente usa o J de Joule como unidade de medida, e eu já vou trazer aqui o watt de potência. Você conhece o watt a potência de uma lâmpada de 15 watts, 30 watts, potência de qualquer aparelho elétrico. A gente usa um watt, né, de um liquidificador, de uma batedeira. A gente compra essas coisas baseado na potência elétrica desses equipamentos. O chuveiro tem potência elétrica do chuveiro também. E aqui essa fórmula que eu estou trazendo nesse material, de energia sobre o tempo, isso aqui não é bem uma fórmula, isso aqui é a definição de potência. A potência de um carro é a capacidade que ele tem de te entregar energia mecânica. Então, um carro rápido é um carro que te entrega muita energia mecânica em pouco tempo. Um chuveiro potente é um chuveiro que esquenta muito, né, que te entrega muita energia térmica em pouco tempo. E, da mesma forma, uma lâmpada potente é uma lâmpada que te entrega muita energia luminosa em pouco tempo. Então, a definição de potência não tem nada a ver com eletricidade, ela é uma coisa muito mais geral, mas a gente vai ver uma importância muito grande na eletricidade também. Potência elétrica aqui é uma homenagem, potência de modo geral, uma homenagem ao watt. A gente tem outras formas de potência que a gente vai ver no nosso dia a dia também. E aí vamos falar um pouquinho desses três caras, né? O Coulomb é um dos mais antigos da história. Esse aqui é um físico experimental. Ele se apoiou muito no trabalho de Newton, ele tem uma contribuição muito grande na parte de eletricidade e mecânica, da força elétrica. A gente vai ver bem mais para frente. É um físico experimental francês. Joule, em inglês, que tem tudo a ver com a termodinâmica, com o Lord Kelvin, já após a Revolução Industrial, nos trabalhos dele. Esse cara aqui já é mais novinho, né? Já é mais recente, mais próximo da gente, morreu há pouquinho tempo, comparado com os outros. E ele vai falar sobre a corrente elétrica através de um resistor também. E o último aqui, o James Watt. O James Watt tem tudo a ver com a Revolução Industrial, e por isso que eu estou trazendo essas pessoas e a época que eles viveram, né? Porque isso daqui tem tudo a ver com um período histórico muito específico que vocês vão estudar na história, e a gente vai trazer um pouquinho aqui na física também. Isso daqui não é à toa que eu estou trazendo falando do que aconteceu naquele momento na história da Europa, né? Que tem um pouco a ver com uma revolução científica que estava por trás de uma revolução industrial, de uma revolução na forma de viver da sociedade. Então, Watt é o último cara que foi homenageado aqui na história. Mas, tirando as pessoas, né, dessa conversa, eu preciso falar de circuito elétrico, e para falar de circuito elétrico eu quero chamar a atenção sobre o papel desses três carinhas em um circuito elétrico, né? Então, como eu já falei lá, a diferença de potencial está relacionada com a pilha, com a tomada, com a bateria, né? É uma fonte de energia. A corrente elétrica a carga elétrica em movimento, são partículas carregadas que estão em movimento, tem a ver com a condução de energia. E a resistência elétrica é o cara que vai receber essa energia, ou tem a ver com o consumo de energia. A gente entrando aqui na representação de um circuito, né? A gente geralmente tem essas figurinhas aqui para representar, é muito comum. Então a gente coloca aqui uma barrinha maior, uma barrinha menor. Às vezes aparece o sinal de mais e menos dos polos, né? O polo positivo e o polo negativo. Nem sempre aparecem esses sinais, mas o fato é que esse carinha aqui é a nossa fonte de energia, tensão elétrica, diferença de potencial elétrico. Sai do maior potencial, né? Assim como lá na gravidade, as coisas caem de um potencial maior para o menor, a corrente elétrica sai de um potencial maior, percorre o circuito e volta para um potencial menor. Então, ela está sempre percorrendo nesse sentido aqui, né, do maior para o menor, e atravessa um resistor que está representando aqui o consumo de energia. O símbolo de resistor, esse aqui geralmente é o símbolo de lâmpada elétrica, tá? Esse xizinho dentro de uma bolinha.
O símbolo do resistor é uma molinha, uma cobrinha, que é um negócio mais chato de desenhar, fiquei preguiça e trouxe esse outro aqui da luta. Mas a gente vai ver em algumas outras figuras o outro símbolo mais comum de resistor. Então, aqui estão os três principais elementos do circuito elétrico. E isso daqui serve para o teu celular, né, que tem uma bateria, tem um circuito elétrico lá com uma plaquinha eletrônica onde vai caminhar as carguinhas elétricas, e tem a tela, os componentes elétricos para gastar energia. Serve para você, né, que tem uma fonte de energia química, uma energia bioquímica e armazenada, que vai ter nas suas sinapses, nos seus neurônios, no seu sistema nervoso, um monte de informações elétricas andando de um lado para o outro, e essa energia sendo consumida em algum lugar. Serve para uma cidade, por exemplo, que tem uma usina de geração de energia como fonte, os seus cabos de alta tensão transmitindo energia, e cada uma das casas, das fábricas, consumindo essa energia. Então, isso aqui é uma representação, uma esquemática, né, para qualquer tipo de circuito elétrico que envolva fonte, transmissão e consumo, ou tensão, corrente e resistência elétrica. E aí tem um cara, né, o Ohm, que a gente já falou, ele tem uma relação matemática muito importante para a gente, e essa não tem jeito, a gente vai precisar conhecer essa fórmula com muito carinho. É a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Ela tem um enunciado meio chato, né, que ela fala que a resistência elétrica de algum aparelho ela permanece constante se a temperatura desse aparelho for constante. Ora, pensa numa lâmpada elétrica. A lâmpada esquenta quando você usa. Né? Então, pode ser que a resistência desse cara aumente ou diminua, porque você está mudando ali as características térmicas do material. Daqui a pouco a gente já vai melhorar um pouquinho isso, mas o que importa é a resistência elétrica é sempre definida pela essa razão, né? Tensão elétrica dividido por corrente elétrica, diferença de potencial dividido por corrente. Se esse negócio é constante, quando a temperatura é constante, a gente fala que essa coisa respeita a lei de Ohm. Então a gente vai falar que esse resistor, esse aparelho é ohmico, ele respeita a lei de Ohm. Deixa eu fazer uma figurinha bem boba sobre isso já já. O que nos importa, no final das contas, e o mais comum, é essa relação matemática muito forte. Tensão é igual a resistência vezes corrente. É uma relação muito forte entre esses elementos do circuito elétrico, e isso aqui é sempre verdade. Independente da história da temperatura, que são casos específicos, isso aqui é sempre verdadeiro e é sempre útil, e isso aqui sempre vai aparecer no Enem. Essa relação matemática a gente precisa conhecer e saber usar. Por isso que eu já comecei a falar das unidades, que a gente vai precisar ter atenção às unidades de medida. E uma última relação matemática fundamental para a gente é a da potência elétrica. Existe a definição de potência elétrica, que é energia sobre tempo, isso aí a gente vai usar na física em vários momentos, mas a potência elétrica ela tem uma definição muito mais específica, né? Ela é o produto entre a tensão e a corrente. Tensão elétrica e corrente elétrica. Isso daqui não tem um jeito carinhoso de eu apresentar para vocês, não. A gente pode tentar deduzir isso aqui matematicamente, mas vai ser chato e vocês não vão olhar. Então, na prática, essas duas relações matemáticas a gente precisa conhecer, e para resolver as questões lá do Enem, a gente vai precisar ter isso como conhecido. A gente tem que ter isso à mão quando aparecer. Tem mais gente entrando aqui. Beleza. Pessoal, boa noite para quem está chegando. Então, fique à vontade. Qualquer dúvida, fala comigo. Então, essas duas relações matemáticas, elas são fundamentais para a gente, e elas vão aparecer em quase todas as nossas questões de circuito elétrico. Tá? Mas também vamos combinar que não são coisas tão assustadoras assim, não são coisas tão difíceis, né, aparentemente. E a gente vai usar tanto isso que vai acabar sendo natural trabalhar com esses elementos. E eu acho que a matéria é essa, tá? Na verdade, a gente tem a próxima parte da matéria, é que o resistor elétrico, em geral, não aparece só um resistorzinho no circuito. A gente pode ter quantos resistores quisermos. Pensa na sua sala aí, que ligado ao circuito elétrico da sala, do quarto, tem televisão, tem ventilador, lâmpada, celular carregando, tem um monte de gente consumindo energia. Então, as associações desses resistores elétricos podem ser bastante criativas, dependendo da maldade do cara lá na questão. Isso vai ficar para o próximo ano. O básico, né, é pensar em fonte de energia, transmissão de energia e consumo de energia,
e essas duas relações matemáticas. Uma jogada bem prática que a gente tem no nosso dia a dia, né? Isso a gente pode usar em casa, a gente pode ver pessoas usando no dia a dia, é como medir essas coisas. Como que eu meço uma corrente elétrica e como que eu meço a diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico, ela é, ela é talvez a coisa mais simples, né? Para você medir a diferença de potencial elétrico de uma pilha, né? Tem lá, 1,5 V de uma pilha. Será que ela está com 1,5 V? Será que ela está carregada? Você pode medir, vai precisar de um aparelho específico para isso, um voltímetro ou um multímetro, né, de qualquer coisa. Você vai ligar lá no polo positivo da pilha, no polo negativo da pilha, e ele vai te falar: essa pilha aqui está com 1,5 V, está com menos de 1,5 V. Você mede esse negócio, isso aqui usa para o carro, usa para uma pilha, uma bateria, para qualquer coisa. E ele vai te falar qual é a voltagem, né, qual é a tensão disponível na tomada, né, se você vai fazer uma ligação elétrica, você pode fazer essa medida aqui. Para você medir, você vai ligar um lado desse voltímetro desse aparelho no positivo, o outro lado no negativo, e não vai passar corrente elétrica nenhuma por ele, né? Você não vai mudar o teu circuito porque você está medindo esse negócio. Ele vai estar ligado aqui por fora do circuito, a gente vai falar isso aqui mais para frente, ele vai estar ligado em paralelo, e ele não rouba nenhuma energia do circuito, não passa energia por ele, ele só vai dar uma olhada aqui como é que está a diferença de potencial. Então, se não passa energia, finge que ele tem uma resistência interna tão grande, que a corrente não passa por ele. Continua lá no circuito, ele tem uma resistência infinita, ele está ligado em paralelo e ele vai te falar diretamente qual é a diferença de potencial entre o positivo e o negativo. Se tiver qualquer problema com a pilha, ele vai te falar. O amperímetro ele é um pouco diferente. Você tem que ligar ele em série no circuito. A corrente elétrica tem que passar por ele. Afinal de contas, ele vai medir a corrente elétrica. Então, você corta lá um pedaço do fio ou usa um aparelho que rouba essa corrente, a corrente passa pelo aparelho, ele tem uma resistência elétrica tão pequena que ao invés da corrente elétrica circular pelo circuito, ela vai preferir passar por ele, vai passar por ele e ele vai te falar lá quantos amperes estão passando naquele circuito ou naquele pedaço do circuito. Ele também é bastante útil em eletrotécnica, em qualquer montagem de circuito elétrico, qualquer manutenção. Em geral, as questões do Enem, elas mostram essas coisas mais práticas. Ele vai te falar, um amperímetro diz tal coisa, um voltímetro diz tal coisa, ou um multímetro. Um multímetro que ele tanto pode medir voltagem quanto amperagem, ele tanto mede tensão quanto corrente. Ele serve para as duas coisas, ele é multipropósito. Então, voltímetro mede voltagem, amperímetro mede amperagem, são nomes horríveis para essas coisas, mas a gente pode pensar que é volt e ampere, tensão e corrente. São aparelhos úteis no dia a dia que vão ser citados nas questões também. E aí, pessoal, isso é a matéria dada. A gente tem que ir para as questões práticas. Eu sei que já tem dúvidas para trás, mas a gente tem que avançar para as nossas dúvidas. Paulo, Sim, senhor. você ficaria muito chateado se eu fizesse uma pequena intervenção? Dificilmente. Volta um slide, por gentileza. Esse. Aqui, é porque eu estava conversando aqui um pouco também com a Jaque, talvez eu não tenha perdido. Você fez a associação aqui da onde a energia sai e para onde ela vai estar sendo gasta? Eu fiz nessa conversa aqui, né? Eu falei que tem sempre alguém que tem que dar energia para o circuito, fornecer energia, né? Aqui que ele vai pegar lá os elétrons, os íons ou qualquer coisa, vai dar energia para essa galera vai sair andando e vai distribuir essa energia ao longo de todos os aparelhos no circuito, né? Então, cada resistor, cada aparelho ligado no circuito vai consumir a energia desse circuito. Faz um comentário para mim, por gentileza. Faz um comentário sobre a perda no próprio circuito, pelos fios, e aí associa isso com o tipo de material que você falou nas aulas anteriores. Muito legal. Você pode fazer isso? Com certeza. O que o André está lembrando é uma coisa muito importante, né? Até num exemplo que eu falei aqui, que isso aqui pode representar, por exemplo, uma cidade, que eu tenho uma fonte de energia como uma usina hidrelétrica, né?
e várias casas, várias lojas, usinas, fábricas consumindo energia, a gente tem aqui um papel muito importante da transmissão da energia elétrica. A transmissão da energia elétrica ela não é de graça, né? A gente tem aqueles fios, postes, né, espalhando energia elétrica por todo o nosso circuito, por toda a nossa cidade, nosso corpo, o que quer que seja aí no meio do caminho. Essa transmissão de energia ela não é de graça, ela tem um custo muito alto. O Brasil, que é um país gigante, que tem usinas hidrelétricas, por exemplo, usinas térmicas, usinas de geração de energia elétrica espalhadas por todo o Brasil, a gente perde muita energia transmitindo energia, tentando levar energia para as casas, porque as distâncias são muito grandes. E se vocês lembrarem, né, o que a gente falou sobre a resistividade e a resistência elétrica, quanto maior for o resistor, né, quanto maior for o caminho que a corrente elétrica percorre, maior vai ser a resistência elétrica. Então, um fio qualquer, pode ser um fiozinho safadinho, como esse aqui no fone, do mouse, ou do carregador, né? Ou como um fio enorme, né, de uma transmissão de energia para uma cidade, para uma casa, qualquer que seja, em qualquer um desses fios vai ter perda de energia, né? Porque cada um desses fios tem uma certa resistência elétrica. Quanto maior o fio, maior a resistência elétrica, e dependendo do material também, né, maior vai ser a resistência elétrica. Então, no circuito elétrico, a gente tem consumo de energia nos aparelhos, em todos os aparelhos ligados, mas a gente também tem consumo de energia ao longo desse fio. Esse fio aqui, essa transmissão de energia, também consome energia. Parece um pouco estranho, né? Aquilo que leva energia para o circuito, para os aparelhos, também consome. E isso é inevitável, não tem como a gente fugir disso, porque todo condutor de energia rouba ou perde um pouco de energia que está sendo transmitida. Isso, às vezes, é muito útil, né? Quando você quer, por exemplo, um chuveiro elétrico, a gente falou isso na aula passada, né? Um chuveiro elétrico, que nada mais é do que um circuito elétrico todo enroladinho, ele rouba a energia elétrica do circuito, ele perde tanta energia que ele esquenta. E ele esquenta tanto que ele pode esquentar a água e você consegue usar isso no dia a dia, perdendo energia elétrica e ganhando energia térmica. Isso às vezes é útil. A gente falou de outros exemplos, como o ferro de passar roupa, né? Ferro de passar roupa também é um esquema que você aproveita esse desperdício de energia elétrica. Mas ao longo de uma cidade, ou num aparelho celular, ou enfim, em vários outros circuitos elétricos, essa perda de energia é terrível. E aí as questões elas vão ter dois tipos de questões. Uma que vai falar para você que tem um fio elétrico ideal, um condutor elétrico ideal. Ou seja, é um cara que tem tão pouca resistência interna que você pode desprezar. E você pode fingir que toda a energia elétrica está sendo consumida lá no circuito, lá no aparelho ligado. Né? Você pode desprezar essa energia elétrica perdida ao longo da transmissão de energia. Às vezes, isso não é verdade, né? Isso geralmente não é verdade, a questão vai tentar explorar isso. Né? Quanto de energia que você perde por transmitir energia em longas distâncias, por exemplo? Então, é fato. Esse cara aqui é fonte de energia e alguém aqui está consumindo essa energia. Você está ligando o circuito para alimentar um sujeito, um resistor, um aparelho, uma casa, não sei. Mas nessa transmissão de energia, você perde energia elétrica e, em geral, você gera energia térmica. E foi isso que o tal do Joule estudou. Né? O efeito Joule é justamente esse efeito de perda de energia elétrica e geração de energia térmica. E aí a gente começa a usar um termo muito mais correto na física, que é de transformação de energia. A gente não perde ou ganha energia, a gente não gera energia no nada. A gente sempre vai transformar a energia de um jeito ou de outro. Então, uma usina hidrelétrica é uma usina de geração de eletricidade, isso é um jeito de falar. O melhor jeito de falar é que é uma usina de transformação de energia mecânica lá da queda d'água em energia elétrica. Uma usina térmica, uma usina de geração de eletricidade, tudo bem, mas é o melhor jeito de falar que é uma usina que transforma energia térmica em energia elétrica. E aqui na transmissão, a gente tem uma coisa muito útil que é
a transformação de energia elétrica em energia térmica. Isso aqui acontece sempre, se chama efeito Joule, não tem como fugir disso. Às vezes, esse fiozinho é tão esperto, tão pequeno, ou de uma área tão legal, que você pode ignorar isso. Mas, às vezes, você pode ignorar. Em geral, não pode. Depende da questão falar para você se pode ignorar ou não. Eu acabei falando muito mais porque apareceu aquele aviso sacana aqui de que a aula está acabando, né? De que está chegando no final da transmissão. Então, eu tentei explorar esse conceito de transformação de energia. Mas, André, se você quiser falar um pouco mais, fica à vontade, se quiser fazer um destaque. Eu acho que a gente pode preparar para as próximas aulas aqui também uma fala entrando em física moderna, em que a gente possa falar de condutor perfeito e supercondutor, né? Que está tudo ligado com a resistividade do material, né? Como que alguns materiais se comportam quando estão a temperaturas muito baixas, né? Muito legal. Então, acho que é muito legal a gente fazer esse gancho. Bom, vamos transformar esses minutos finais. Eu acho que não vale a pena você continuar com matéria, né? Não, a matéria acabou, na verdade. Eu acho que acabou, né? A próxima parte é fazer exercício para a gente lembrar. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação por aqui, a gente retoma depois, mas vamos continuar conversando aqui até mais uns minutinhos.